E aí, pessoal, ontem foi dia de falar com empresários, grandes empresários. O que se fala de Ronald e o plano para ele, e o que se fala de Bitelo. O mercado valoriza muito dois jogadores do Grêmio. E nós vamos falar detalhe por detalhe a partir de agora sobre esse assunto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. E agora ele, o New Sport do Viva Mais Vida. O melhor tênis, disparado. Lindo, muito confortável. Para você competir se quiser, mas para passear não tem igual. Viva Mais Vida tem o New Sport e outros tantos tênis. Eu só uso Viva Mais Vida para passeio e, claro, para fazer a minha atividade física. Viva Mais Vida. Compre no link da descrição. Gente, dois jogadores, Ronald e Bitelo. Esses dois são os jogadores mais valorizados no Grêmio neste momento. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com um grande empresário, que até não me autorizou a falar o nome dele, mas é um grande empresário, grande, dos maiores empresários do mundo no assunto jogador, venda de jogador, representante de jogador e também intermediário. Com certeza, um dos maiores do mundo. E eu fiz uma pergunta sobre Ronald, na verdade, para saber o tamanho da valorização dele no Campeonato Mundial Sub-20, que ele foi convocado e que ele vai fazer parte mesmo que ele não tenha ainda jogado no profissional do Grêmio. Essa a primeira leitura. E no meio do assunto surgiu Bitelo. Bitelo. E eu fiquei impressionado com o que eu ouvi. Eu vou começar com o Ronald. O Ronald está muito próximo de ter passaporte comunitário. Ronald tem relações com a Polônia, já está buscando o passaporte na Polônia e ele está recebendo muitas sondagens. O Campeonato Sul-Americano, que ele fez gols, que ele foi um jogador que entrou muitas vezes na seleção brasileira, acabou gerando negócios, possibilidades da Alemanha e da França. Negócios concretos. Qual o valor inicial de conversa com o Ronald em matéria de dinheiro sem ter fardado no Grêmio? Entre 10 e 15 milhões de euros. Isso é informação. Informação, não é palpite. Tá? Entre 10 e 15 milhões de euros. O Ronald está muito feliz em ter surgido a oportunidade dele jogar no profissional do Grêmio. Lembrando que na semana passada o Grêmio colocou no seu site que Ronald agora faz parte do grupo principal do Grêmio. E existe sim, dentro do staff do jogador e do jogador, a ideia de jogar no Grêmio. Ronald não quer ser vendido na volta do Mundial, por exemplo. Lembrando que o Ronald joga o Mundial agora, ele não joga no Grêmio, ele viaja no sábado, o Grêmio joga só no domingo, e ele vai pro Mundial Sub-20. Voltando, eles falam em 30 e 35 dias mais ou menos, ele volta e o objetivo dele, o objetivo do Grêmio é que ele jogue no Grêmio. E aí talvez esses 10, 15 de euros não sejam 10, 15 de euros. Não sejam 10, 15 de euros. Podem ser, inclusive, mais se o Grêmio for bem no Brasil. É aquele papo que a gente conhece, se ele for titular, aquele papo que a gente conhece. Ou seja, aí entra o nível, né, do staff e também do jogador e da família. O objetivo é aqui. E depois eu vou ganhar meu dinheiro na Europa. Ronald esse. Terminado o assunto Ronald, com informação interessante, Alemanha e França já sondam e procuram um jogador que vale esse valor. O Grêmio precisa desse valor, vocês sabem. Aí depois tem o lado do Grêmio, mas eu estou falando agora da valorização. E aí veio o assunto Bitelo. O assunto Bitelo
eu vou confessar para vocês que eu me surpreendi. O Bitelo, ele ganha uma valorização a partir do início do ano, meio do ano passado, quando ele assume a titularidade, depois ele faz uma boa Série B, ele até parecia que poderia ser vendido agora, e aí o Bitelo assume a titularidade e é um dos destaques do time do Renato agora. E aí a história era, por 8 milhões de euros a gente nem conversa, por 10 a gente conversa. E aí eu estava conversando com esse empresário e disse para ele, pô, será que surge proposta de 10 milhões de euros? E ele disse, César, não é esse o valor do Bitelo. O Bitelo não é 10 milhões de euros. O Bitelo é um dos jogadores mais valorizados pelos olheiros do grande mercado da Europa. Eles estão todos de olho no Bitelo. Vender por 10 milhões de euros o Bitelo é dar de presente o Bitelo. Segundo a avaliação, inclusive, dos olheiros da Europa. Esse empresário, inclusive, me disse, César, ele tem um modelo de jogo que é só o que os caras querem. E ele vai ganhar preço agora. É claro, e aí entrando já no mercado mesmo, é claro que a janela de verão da Europa, que é essa janela que abre agora no mês de julho, ela é uma janela mais quente para eles. E talvez até lá o Bitelo não ganhe o preço que mereça. E isso pode ser um problema. Mas, segundo a avaliação do mercado, é jogador de 20, 25 de euros. Mesmo que o mercado ainda não tenha, e até é uma curiosidade interessante, o mercado ainda não está aquecido como estava antes da pandemia. O mercado ainda está abaixo dos valores da pandemia. Mas a informação é essa. Também informação. O mercado olha todo ele para o Bitelo, jogador mais valorizado, disparado do Grêmio. E segundo essas avaliações, é jogador de 20 para mais. Tamanha a visibilidade que ele ganhou e principalmente as estatísticas, os números que ele tem dos olheiros. Não é número de SofaScore, número que a gente faz aqui para encher linguiça aqui, não. Não é isso. Eu estou falando dessa relação aqui, da valorização dele aqui, do processo dele dentro do ambiente do futebol. Não é papo de comentarista. Não. É o que diz o olheiro em cima dos números que ele produz e o que ele tá, como ele está sendo visto também pelo mercado de empresários grandes. Não estou falando desses que gostam de criar problema. Estou falando de empresário grande. Grande. Cara gigante. Os maiores do mundo. Os maiores negócios do mundo passam por eles. É por aí. Então, esse meio coloca isso. E o que eu achei curioso, ele poderia, para mim, diminuir o preço. Dizer, não, de repente não. Para se induzir isso. Não, é o contrário. O contrário. Dizer, não, César, não discute isso. Eu estava falando em 10, 12 milhões de euros. Não. Não é isso. E eu achei muito interessante essa linha e achei muito interessante a forma como se foi posicionado. Então, os dois jogadores mais valorizados do Grêmio neste momento. Ronald, seleção brasileira sub-20, e muito valorizado, o mercado já procurando, sondando entre 10 e 15 milhões de euros, um volante que é mais de contenção, a gente sabe disso, ele não é um volante tão ofensivo, e o Bitelo, box to box, a cara da Europa, e aí sim um jogador na casa de 20 milhões de euros. O Grêmio aqui resolve seu problema financeiro. Vive depois, vai ter que correr atrás de novo. Tem um ali que vai jogar, que é dessa linha também, que é o Iago, que está voltando. Mas vai demorar ainda. Que é desse tamanho aqui. Agora, aqui a gente tem uma ótima notícia para o torcedor do Grêmio,
porque as coisas estão acontecendo nos bastidores e, principalmente, o grande mercado volta a olhar para o Grêmio. Volta a olhar para o Grêmio. Fiquei surpreso, fiz questão de abrir o dia conversando sobre isso. Essa conversa que eu tive foi longa conversa, foi ontem no final do dia. E aí abri hoje com isso. Os valorizados do Grêmio, Ronald e Bitelo, os números e principalmente, nenhuma dessas informações aqui é de dentro do Grêmio, tá? O que diz o mercado sobre eles. Isso é muito importante. Porque o Grêmio poderia dizer que cada um vale 50 milhões de euros e a gente teria que ouvir. Não é do Grêmio isso, tá? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.